Olá, pessoal. Boa noite. Vamos então aí para nossa aula, uma aulinha mais curta aí devido à palestra, mas não vai deixar de ser interessante. Então, só para a gente não perder muito tempo aqui com o nosso início, já coloquei aqui para gravar a nossa aula. Para quem está nos assistindo aí no futuro, a nossa aula de hoje foi mais curta e a gravação, porque a gente teve na primeira parte da aula a palestra sobre competências, então das 19 até as 21, e agora a gente segue aí com a nossa agenda da noite. Acho que alguém tinha levantado a mão aí, quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Então, passando aqui rapidamente pela nossa agenda, então a gente vai ter a devolutiva aí do primeiro trabalho, ver como que foi essa prática aí de vocês. A gente vai fazer a prática de desenvolvimento de aplicação, então usando Java Swing. A gente vai continuar trabalhando aí com prototipação de tela, manipulação de eventos, programação e controle de componentes. E depois a gente vai entrar na criação de camadas de software. Então, pode ser que a gente não consiga abordar todos esses itens aí na nossa noite de hoje, e daí o que não conseguir ser abordado agora, a gente segue na próxima aula, na aula da próxima semana. Certo? Então, começando aqui falando sobre o trabalho prático, queria ver com vocês aí se ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, algum ponto aí que não conseguiram desenvolver, não conseguiram avançar por alguma dificuldade técnica. O que vocês têm de feedback aí sobre esse primeiro trabalho prático? Se foi difícil, se foi fácil, enfim, deixo aberto aí para comentários. Senhor, pera aí que eu tô tentando lembrar qual que era o trabalho prático. Tá na tela, tá na tela. Era a calculadora, finalizar a calculadora e o aplicativo de MC. Ah, não. Foi tranquilo. A calculadora a gente começou desenvolvendo na aula, né? Então a gente pegou bastante Isso. base pra fazer e eu acho que ficou mais de boa pra finalizar. O cálculo do MC foi muito questão de ficar testando e procurando erro pra ficar bem funcional mesmo, assim. Mas não foi tão, tipo, difícil de implementar, não. Foi de boa até. Beleza. Eu acho que foi engraçado é que eu fiz junto com o Peterson, a gente desenvolveu tudo e não, pô, tá legal o negócio. Aí a gente passou para um outro colega da turma testar, viu um monte de erro, tivemos que refazer um monte de coisa. Cara, mas tem muito erro. Eu tava dando uma olhada nas entregas, não fiz a correção completa, mas olhei o de quase todos aí. Teve um, se me permitirem, deixa eu ver quem que é a dupla aqui para ver se eles permitem eu compartilhar. É do Arthur Congego. Posso mostrar a calculadora de vocês aqui? Pode. Olha que interessante. Vou abrir aqui de volta. Tá, então aqui está a calculadora, vocês estão vendo bem na tela, né? Calculadora funcional. 2 mais 3, 5. Se eu fizer 5 menos 2, 3. 9 vezes 7, 63. 90 dividido por 10, 9. Beleza, calculadora funcional. Agora eu vou fechar e vou abrir de volta aqui e vou clicar em 3 botões e veja só o que acontece. Alguém fala um número aleatório aí para não falar que eu que estou criando o bug. 2. 2. Então veja só, 2 CL 2 e vou clicar no igual.
25,2. 12. E olha que interessante, vou fechar. Cara, eu não consigo imaginar qual que é o bug. Por que que deu isso? Depois vocês dão uma olhada no código, mas é um negócio muito cabreiro. Por exemplo, 9CL9. De novo, outro número, vou dar o igual. Olha o número louco que aparece na tela. Mas o que que era pra ser o CL? É pra dar clean, tipo, limpar? Eu acho que deve ser o clean. Deve ser o clean. Deve ter, pelo menos parece que está implementado um clean. Mas, olha, os números extremamente pequenos. É uns bugs Será assim, que que você ele sai salva alguma apertando. coisa em cache? É. Não tem alguma variável de memória que salva o valor numérico e daí acabar esquecendo de limpar essa variável também? Pois é, mas como eu peguei no começo e já dei o CL, o que eu tô achando que ele tá pegando uma região de memória ou algo assim, porque ele sempre dá o mesmo número. Se eu clicar no mesmo número aqui no igual, ó, agora deu infinito. Mas não é falando do trabalho, Arthur e Diego. Todos aqui devem ter algum bug. Eu achei eu quis dar esse de exemplo, porque o resultado do bug é um negócio sinistro, né? Não é um cálculo que está fazendo errado, não é um zero que está aparecendo do nada. Ele está gerando um número aqui louco, né? Então, a gente vai Professor, testar, a calculadora normalmente você vai testar assim, né? Fazendo operação básica, né? Fazendo operação que você sabe que vai funcionar, né? Mas quando você clica nos botões aleatórios, você descobre umas coisas bem estranhas. Fala, professor, Arthur. posso? Eu acho que ficou meio que. Não detalhei ali o CL, acho que nem acabei nem explicando. Mas na verdade o CL é calcular o cilindro só. É que assim, eu não queria colocar. Porque assim, já tinha o apagar. Daí eu falei, todo mundo vai colocar um. Eu quis colocar um botão diferente ali, Ah, tá, entendeu? tá. Então tem uma implementação por Aí eu trás. acabei acho que não mencionando, ou ficou meio. Tipo, viajei ali e coloquei o botão cilindro. Igual, tipo, tem muita gente que colocou, acho que o Sim. ponto ou vírgula lá embaixo, eu coloquei o 00. Eu quis fazer uma calculadora diferente para não Ah, ser igual a dos outros. entendi. Aí Então eu, tem uma implementação por trás, então, ali. sim, ele vai Ah, pegar o beleza. Cara, primeiro número. você me assustou, que eu achei que o CL eu achei que era de clear. Daí eu falei, Aham. cara, o que tem a ver eu clicar no clear aqui e ele gerar um número muito louco? Falei, Foi falha nossa de não ter não, não, explicado não, não, direito mas é que isso. eu também não sabia. Eu tava achando que era bug. Ah, interessante. Então você calculou o cilindro, né, mas só que dele baseia nos O dois primeiro. valores, no primeiro e Porque no segundo. ele multiplica. Foi a única código, a única fórmula matemática que a gente achou que utilizaria só dois números. Então Aham. ele vai pegar e ele usa o quê? Ele usa a base vezes a altura, multiplica por π. Então eu peguei, ele multiplica duas vezes não lembro o que era. Só que então daí ele multiplica e multiplica por 3,12, só isso. Por isso que dá uns números quebrados. Ah, entendi. Não, beleza. Eu tava achando que era. Pô, foi até interessante de jogar aqui, porque eu ia ficar sem dormir de noite, tentando entender por que que tava dando esses números doidos aqui. Não, beleza, obrigado, Arthur. Então é muito interessante passar, igual o Nathan estava falando ali de passar para alguém testar, né? É muito interessante você passar para outra pessoa porque ela vai descobrir coisas, por exemplo, que tem um botão que não está especificado para que serve. E a pessoa às vezes acha que é para outra coisa, que é pior do que não saber para que serve, porque a pessoa perguntaria, é ela interpretar de outra forma, né? Que foi o que eu fiz, né? Interpretei como sendo um clear. E aparentemente, quando você aperta aqui, ele limpa, né? Porque ele aparece o zero aqui na sequência. Então, eu interpretei como clear, que é a mesma funcionalidade desse outro aqui, né? Então isso acaba sendo pior, porque daí o funcionamento não fica como esperado. Então por isso que é interessante passar para outros testarem. É, Sobre as entregas, eu já atualizei para vocês. Deu um problema no AVA aí, né, durante essa semana, na verdade, durante as últimas semanas, mas a nossa disciplina lá foi afetada.
conseguir restaurar a tempo. Tá um pouco bagunçado ali só a primeira aula, mas já está na página inicial, lá no espaço de comunicação. Está de volta lá para vocês o controle de entregas, e agora atualizado então com esse primeiro trabalho aí que foi solicitado. Então já tem lá as entregas de vocês. Só abrindo aqui. Então, se alguém se vê aí e não tiver conforme, depois me dá um toque lá que eu dou uma olhada de volta no sistema. Beleza? Então esse arquivo tá disponível lá para vocês. E a segunda atividade que a gente tinha aí em mais um slide. Em aberto, né? É a nossa segunda PS, que está em aberto ainda, né? Que é montar a tela de cadastro de aluno, né? Usando o Java Swing. Então eu passei para vocês um protótipo, um modelo ali, uma sugestão de modelo nessa imagem, mas vocês têm a liberdade, né, de fazer um posicionamento diferente, né, usando os mesmos componentes. Então os componentes a gente precisa padronizar o uso para poder ficar mais fácil da gente conversar, mas vocês têm a liberdade de posicionar eles e criar um layout mais interessante do que eu consegui aí, né? Então fiquem à vontade aí para estilizar a tela. E algumas coisas a gente ficou de ver, então, na aula de hoje, para que vocês tenham, então, toda a condição de concluir essa APS com sucesso aí. Então, alguns requisitos, né, que são esperados aí desse trabalho. Então, lá, criar componentes na tela e atribuir os IDs. Então, isso era o que a gente tinha combinado para vocês terem pronto até a aula de hoje. Espero que isso tenha sido seguido aí. Configurar a formatação do campo data de nascimento e agrupamento dos campos sexo. Então, isso também vocês já tinham condição de ter feito, então, até hoje, né? Daí as classes para aluno e curso, isso a gente pode fazer juntos. A leitura dos arquivos CSVs, eu também acho que já deixei disponível para vocês na aula passada, lá no AVA. Então, o carregamento desses dados, a gente também vou passar para vocês um modelo de leitura de CSV. E daí, passar a preencher a lista do JList e do Combo Box a partir do que for carregado dessa lista. Então, isso a gente já fez na aula passada, o item 5 e 6, só que não com o carregamento de aluno e curso, né? A gente fez com uma lista de string. Então, depois tem que ser feito a adaptação. E as funcionalidades aqui dos botões, essas aqui, eu creio que vocês tenham condições de fazer com base na última aula. Então, na última aula, a gente passou por todos esses elementos que eles vão precisar, por exemplo, incluir os dados, né? Quando eu clicar para ver, ele vai carregar os dados de um aluno dentro daqueles campos. Então, setar ou pegar o conteúdo de um campo, vocês já têm condições aí para poder gerar essas funcionalidades. Certo? Deixa eu ver no chat ali que se era alguma coisa aqui da PS. Não, né? Beleza. Alguma dúvida aqui de entendimento da funcionalidade aqui dessa PS? Eu tenho, professor. Por favor. Quando cadastrar lá o usuário e tudo mais e clicar em ver, é para abrir alguma tela para mostrar os dados ou é só para mostrar os dados na outra telinha ali também? A gente vai sempre usar só essa tela aqui. Então, por exemplo, aqui tem uma lista de alunos. E eu selecionei um aluno e cliquei em ver, ele vai popular esses campos aqui com os dados desse aluno.
Só que como ele só quer ver, eu vou deixar desabilitado para ele não conseguir editar. Daí só se ele clicar em editar, que eu vou carregar os dados aqui também, na mesma parte da tela. Só que daí com habilitação aqui, né, deixar ele aberto para edição. Então a diferença do ver para editar, a parte de carregamento é a mesma. Mas o ver vai deixar os componentes bloqueados para edição e o editar vai deixar eles abertos para edição. Então essa é a diferença desses dois. O Então vai ser remover eu vou tirar da lista e o cadastrar novo eu vou limpar todos esses elementos para que ele possa inserir um novo elemento. Então vai usar só essa tela mesmo. Só essa tela. Daí a questão assim, não preciso nem salvar nem cancelar. Então esses dois botões aqui de baixo, a gente não vai implementar a funcionalidade. Eu coloquei em vermelho aqui no final, né? Então não é necessário implementar os botões salvar e cancelar. E também nem validar o preenchimento dos demais campos que não estão descritos aqui em cima. Então não precisa validar se o e-mail que ele digitou é válido. Quero fazer? Faça, mas não está sendo pedido no trabalho. Então, quando eu salvar aqui, eu preciso colocar ele aqui na lista? Não. Isso a gente vai fazer depois, quando for vincular isso com o banco de dados. Beleza? Mais alguma dúvida? Fora No que a caso, gente se a vai... gente não for trabalhar com um banco de dados vinculado, a gente não consegue implementar essa questão de salvar. Conseguiria. Eu poderia salvar no próprio CSV aqui de volta. Então, se alguém quiser implementar isso, pode ser feito. Quando eu clicar em salvar, assim como eu vou ler do CSV, eu poderia escrever no CSV. Então, eu poderia manter os dados nesse arquivo. Então, isso poderia ser feito. E daí, quando eu remover, eu também teria que remover ele do arquivo. Não é difícil, a gente pode até explorar isso na próxima aula, antes de entrar em banco de dados. A gente pode fazer isso e deixar isso no arquivo. Então, a entrega está prevista para dia 4. Dia 4 seria no próximo domingo. A gente vai trabalhar aqui alguns pontos de como carregar esse CSV. Se a gente ver que não der tempo de abordar isso, a gente posterga essa entrega. Beleza? Então vamos lá. Eu deixei disponível para vocês. Deixa eu abrir aqui aqueles dois arquivos. Todo mundo teve acesso a esses arquivos aqui, né? Todo mundo que tentou. Sim. Sim? Então, esse aqui é o arquivo CSV que carrega os cursos, e esse aqui é o arquivo CSV que contém os alunos. CSV, então, para quem não conhece, é um arquivo de dados, como se fosse uma tabela de dados, com as linhas e as colunas são separadas por vírgula. Vírgula ou ponto e vírgula, depende do padrão. Originalmente é por vírgula, mas também tem separação por ponto e vírgula. Normalmente vocês vão ter os campos numéricos, campos de data, vão estar sem aspa, string vai estar contornado aí com aspa, né? E caracteres, quando tem um caractere, um tamanho de caractere específico, daí ele vai estar com aspa simples. E booleano também sem aspa, só o valor verdadeiro ou falso. Certo? Então, cada item desse aqui pertence a uma dessas colunas. Um arquivo CSV ele pode ou não ter a linha de cabeçalho. Então, quando tem, ela precisa ser ignorada. Então, ele pode ou não ter essa coluna. Essa coluna não, essa linha. Isso a gente precisa especificar. Então, duas coisas que a gente precisa especificar quando a gente vai fazer o carregamento de um CSV é qual que é o delimitador. Então, qual que é o caractere utilizado para separar as colunas e se ele tem ou não cabeçalho, né? Então, se ele deve ignorar a primeira linha ou não. E como que a gente pode, então, carregar esses arquivos lá pela nossa aplicação
Java, né? Alguma sugestão? Vou copiar esses arquivos lá para a pasta para ficar mais fácil. Sugestões aí de como que eu posso fazer a leitura desses dados. Deve ter alguma biblioteca que você importa, daí você pode fazer leitura e escrita de arquivo, igual tem em C. Mas Se daí... se não me engano, é padrão, né? Ele não precisa de biblioteca. Isso, mas daí sem pesquisar, se a gente fosse pensar como que eu posso carregar esses arquivos. Porque a gente viu ali que o arquivo ele tem um padrão bem simples, né? Ele é um padrão bem simples. Então, a gente pode fazer a leitura como se fosse ler um arquivo normal. Então, a gente poderia tratar ele como sendo um arquivo de texto. Então, eu carrego a linha inteira. Deixa eu abrir de volta aqui. Eu poderia carregar a linha inteira em buffer, né, em memória. Então, se eu isolar uma linha inteira aqui, como que eu faço para pegar os campos desse cara, né? Eu posso dar um split. Não sei se todos conhecem a função método split. Está disponível aí praticamente em todas as linguagens de programação. O split a gente passa um conjunto de dados, uma linha, né, uma string, um trecho de texto, e qual que é o caractere que eu quero explodir, né, que eu quero quebrar então a minha string. Nesse caso, se eu passar a vírgula, o que ele vai retornar para a gente vai ser cada coluna, né, ele vai retornar um conjunto, um array, né, de resultado contendo as colunas separadas. Então, isso seria o jeito mais simples, né? Mas como o Christian falou, existem bibliotecas prontas que faz essa importação. Mas para a gente praticar o modo um pouco mais hard, antes de descobrir as facilidades desse mundo, né? Eu sempre acho interessante primeiro testar do jeito mais difícil para depois descobrir o mais fácil. Mas pelo menos se você tiver num mundo sem internet, você consegue se virar, né? Partindo do princípio básico, né? E também porque se você tiver um CSV muito simples, não há necessidade de você carregar uma biblioteca para fazer essa leitura. Porque se você tiver um dispositivo embarcado ou alguma coisa assim, você acrescentar uma biblioteca aí no teu programa pode gerar um peso desnecessário, né? Então, não adianta querer também sempre optar pelo caminho mais complexo. Então, para fazer a leitura de arquivos, então arquivos TXT normal, né, arquivo de texto, a gente pode usar o Buffer Reader. Então, um leitor que vai armazenar então os dados dentro de um buffer. Então, o buffer é como se fosse uma região temporária ali da memória, que ele vai armazenar esses dados ali enquanto ele estiver aberto aqui, né? Então, vou chamar aqui de reader, de leitor, aqui o nosso objeto, e vou criar aqui um novo objeto. E sempre que eu dou Ctrl espaço, ele dá uma travadinha de padrão. Deixa eu fazer a importação da biblioteca. Eu já fiz, né?
Ó, então, o que ele recebe de entrada é um objeto do tipo reader. Então, o que a gente vai passar, aqui ele não fala quem pode implementar, mas a gente pode criar um new file reader. Então, um leitor de arquivo. Então, esse objeto aqui, file reader, é quem vai fazer a leitura real aqui do meu arquivo. E nele, o que ele precisa receber como parâmetro, ou é um arquivo, um objeto do tipo file, um file descriptor, ou uma string. Se for string, é o nome do arquivo, certo? Então, aqui é o nome do arquivo que ele vai carregar para fazer a leitura. Então, aqui dentro desse file reader, eu colocaria o nome do arquivo, por exemplo, lá, alunos.csv. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ó, ele está pedindo, então, para colocar isso dentro de um try-catch, para caso ele dê uma exceção do tipo file not found. Então, caso ele não encontre o arquivo, então eu preciso tratar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que eu mandei ele lançar a exceção. E não é lançar, é adicionar a segunda opção aqui. Colocar ele dentro de um try-catch. Agora que tem o try, ele vai tentar ler esse arquivo. Se o arquivo não for encontrado, ele vai entrar aqui na exceção e vai lançar uma exceção, vai colocar no log lá que não foi possível encontrar o arquivo. Até aqui, ok? Ok. Executando aqui só para a gente ver o lançamento do erro, porque esse alunos.csv ele não vai encontrar, não carreguei o arquivo ainda, né? Executando, a primeira vez é um pouquinho mais lenta. Executou, não lançou o erro, porque acho que o log aqui não foi para... Deixa eu mandar imprimir aqui no system.e. Só mandar ele imprimir aqui o erro para a gente conseguir ver aqui no log. Fechar e executar de novo. Será que eu já coloquei o arquivo e eu não vi? Ah, já está o arquivo na pasta aqui. Já estava aqui o alunos e curso. Só para garantir, vou colocar um nome diferente aqui para ver se realmente ele está pegando o arquivo. Ah, tá. Então ele estava lendo o arquivo que eu tinha carregado ali e não vi. Ó, então, o alunos 2 aqui, que eu alterei o nome aqui para forçar o erro. Então ele lança aqui a mensagem, né? Então o sistema não pôde encontrar arquivo especificado. File not found exception. Ele dá todo o tracer, né, do erro, onde que foi
onde foi encontrado, e lá no final ele ainda lançou aqui só a mensagem de erro, né, que é essa segunda linha aqui, né. Então a primeira ali lançou a mensagem completa, e aqui o system aqui embaixo ele lançou a mensagem resumida. Tá, então eu já tinha carregado aqui na pasta. Então onde vocês vão colocar o arquivo, né? Na raiz da pasta do projeto. Então aqueles 2 arquivos lá que eu disponibilizei para vocês, vocês colocam lá na raiz junto com o POM, né? Então na raiz do projeto está aqui então os 2 arquivos alunos e cursos. Então, beleza. Deixar aqui aluno. Então, depois que eu li aqui, eu tenho na região aqui da minha memória, deixa eu até colocar um breakpoint aqui, para a gente ver o que ele está retornando dentro do Reader. Poderia ter pego isso na internet e passado por cima e já estaria funcionando? Poderia. Só que o aprendizado seria tendência 0, né? Então, o header aqui não existe ainda, porque eu estou na linha verde, né? Quando eu passar para a próxima linha, então ele vai executar essa linha 38. Então, eu vou dar um passo aqui, pulando, então step over. Então, beleza. Agora ele saiu do header, então o header ele está fora de contexto porque ele já foi lá para o final. Deixa eu colocar uma instrução qualquer aqui. Pronto, só para ele ter uma linha para executar depois do header aqui para ele poder parar. Então, de novo, ó, passando o mouse aqui em cima do header, ele não tem nada de resultado. Vou pular para a próxima linha. Agora ele tem alguma coisa aqui no resultado. Passando o mouse por cima, eu consigo expandir. Ou aqui por baixo também, em Variables, vocês vão ver que tem... Deixa eu abrir de volta a lupa. Tem o header aqui embaixo também. E nele tem todo o conteúdo, né, do que ele carregou. Então, em algum lugar que ele vai ter as linhas. File header. Se a gente caminhar por aqui, em algum ponto ele vai ter as linhas do que foi carregado. Basta ter paciência aqui para explorar o... Vamos ver aqui primeiro na parte mais fácil aqui. Teria que entender primeiro aqui como está a estrutura dele. Mas se a gente for abrindo todos os arquivos aqui, a gente vai ver que uma hora a gente vai chegar num vetor, num array, numa lista, algo assim, de elementos onde vai ter a lista, então, de todas as linhas que foram carregadas. Com isso, a gente consegue, então, percorrer por essas linhas. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, o header ele vai ter um conjunto de linhas, né? Na verdade, ele não carregou as linhas, acho que é por isso que não está aparecendo ainda, né? Que eu vou ter que ler, vou ter que pedir para ele ir carregando as linhas, né? Então, a função reader.readline aqui embaixo.
Então, o método readline, ele vai ler uma linha de texto, né? Então, ele vai carregar uma das linhas até encontrar o barra N ou um barra R, né? Que são os caracteres que delimitam que tem um fim de linha. Então, esse método aqui, ele vai ler o conteúdo de uma linha. Vou botar aqui meu linha. Eu poderia fazer isso aqui. Linha é igual a readline. E ele vai ler aqui a primeira linha. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Está pedindo para adicionar um I/O exception. Eu vou deixar aqui exceção para tudo. Pronto. Então agora, se eu caminhar aqui até essa linha, vou trocar o lugar do breakpoint. Então aqui eu estou mandando ele ler uma linha. Então linha não tem nada. Quando eu passar para o próximo item, ele ia ter alguma coisa, mas como eu não coloquei uma linha depois, de novo vou bater no ponto aqui que a linha está fora do contexto. Então vamos mandar imprimir a linha aqui, fica mais fácil. Pronto. Não preciso nem usar o debug agora. Ó, então ele leu lá a primeira linha e o que ele imprimiu foi o cabeçalho, né? Então a primeira linha era o cabeçalho, ele leu e imprimiu aqui. Então se eu quero que ele leia todas as linhas, eu posso colocar ele dentro de um for, poderia fazer um for para ler uma determinada quantidade de vezes, ou colocar dentro de uma estrutura do tipo while. Então normalmente o que a gente vai usar é a estrutura do enquanto. Por quê? Porque essa função readline aqui, ela vai devolver uma string, certo? Quando ele não tiver mais linhas, ó, então ele vai retornar aqui uma string enquanto ele tiver linha, ou nulo se for o final do arquivo, né? Se for o final desse stream. Então, quando esse readline retornar nulo, então quando linha for igual a nulo, quer dizer que meu arquivo acabou. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para ele ler uma linha, enquanto o conteúdo aqui, né, que ele está retornando, for diferente de nulo. E posso mandar imprimir a linha aqui dentro. Até aqui, como estamos? Por enquanto tá tranquilo. Tô perguntando, hein, depois. Estou executando mais uma vez. Veja que aqui agora embaixo ele imprimiu todas as linhas, né, que mandei ele imprimir dentro do loop. Então passou aqui, ele conseguiu executar todas as linhas. Beleza? Fala, Peterson. Senhor, no caso você adicionou alunos do ponto CSV e tem também do cursos lá, né? Não estou enganado. Oi? Você Desculpa. adicionou o do alunos e o do curso, não adicionou? O ponto CSV dentro das pastas desse arquivo? Sim. Aham. Então, a minha pergunta é o quanto, tipo, é impactante você ter que colocar, no caso dos cursos, em relação a fazer, tipo, aquela lista de string pro curso? Porque, tipo, são poucos, não são? São poucos. Poderia ser feito na mão. Qual que é a ideia de ter a lista aqui? Porque dele vira uma coisa que poderia ser adicionado, né? Eu poderia chegar aqui e adicionar um curso novo, automaticamente ele estaria dentro do sistema. Entendi. Porque se você deixar ele dentro do código, você teria que compilar o teu software de novo para poder adicionar um novo curso, né?
Então aqui facilmente alguém sem conhecimento nenhum conseguiria editar esse arquivo e alterar o nome do curso ou colocar um curso novo. Então isso facilita a manutenção. Tá, então aqui a gente consegue carregar todas as linhas. E se eu quiser, então, pegar as colunas, o que eu posso fazer é pegar a linha, ponto, uma primeira coisa que ele já me sugeriu aqui, né? Um split. E eu vou dar o split em qual elemento, né? Eu vou dar o split no elemento vírgula. Ele está esperando uma string, então com aspa dupla. Então lá no nosso caso é vírgula, então ele vai trazer aqui um vetor. Vou mandar ele imprimir o vetor aqui também só para a gente ver como que ele está retornando. Vamos lá, então ele está trazendo aqui um vetor de string. Então vou mandar ele imprimir aqui a coluna 1. Coluna 1, no caso, vai ser o nome, né? Que eu tenho na coluna... A coluna 0 é o ID, então a coluna 1 vai ser nome. Ó, então se eu mando imprimir só a coluna 1, ele imprime só o nome, então, do aluno. Aí vocês podem ver aqui que ele tem um espaço. Esse espaço a gente consegue remover com o ponto trim. Então você pode depois passar por esses elementos e usar o ponto trim. Então poderia pegar colunas 1. Então, vou colocar ele igual a ele mesmo. Mas se eu usar aqui o ponto trim, para quem nunca usou o ponto trim, ele remove qualquer espaço que tenha no começo ou no final de uma string. Então ele tira os espaços do começo ou final de uma string. E se eu quiser também, eu poderia tirar a aspa com um replace, né? Ô, professor, Oi. para tirar o espaço também não daria só para colocar um espaço depois da vírgula do split? Poderia ser, poderia ser. Só que daí se eu tivesse algum caso que eu tivesse só a vírgula e não tivesse o espaço, Ah, daí, sim, verdade. daí ele daria problema. Mas poderia ser. Estou usando aqui a barra invertida para ele... Eu quero que ele retire a aspa, certo? Mas daí vai ficar aspa, aspa, aspa. Então, para não ficar aspa, 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 ele não vai deixar, tem que colocar a barra invertida. Essa barra a gente chama de escape. Então, quando eu tenho um elemento que é igual o que está delimitando aqui a string, né? Então tem que colocar a barra invertida aqui, né? Que é o escape. Então aqui eu estou falando que eu quero que ele remova, que ele substitua todas as aspas por nada. Então aqui está vazio. Então só para mostrar aqui, ó, que agora quando eu imprimir de novo, ele vai imprimir o nome sem espaço e sem aspa. Então veja, já não tem mais espaço no começo e no final. Tem um espaço só no meio, né? Ele preserva e também removeu as aspas. Ah, isso pode afetar o número? Não, né? Porque o número, quando ele fizer o ponto trim, ele vai tirar o espaço do número, mas quando fizer o replace, o número não vai ter aspa, não tem problema. Então, só para mostrar para vocês que é possível a gente fazer de uma forma simples aqui, então, o carregamento desse arquivo. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, só o nome dos alunos e popular essa lista aqui embaixo, deixa eu fechar aqui agora. Então, eu tinha aqui... Deixa eu pegar aqui o que executou. Então, aqui embaixo, ó, eu tinha uma lista de status, certo? Então, se eu quiser
usar agora o nome de aluno como se fosse essa lista de status. Essa lista eu defini aonde? Aqui, né? Então, vou puxá-la aqui para cima. Vou recortar, me acompanhe, recortei, tirei os espaços que sobrou e colei aqui em cima. Só recortei e colei. Então, agora eu vou tirar aqui a população automática e vou usar esse lista status aqui dentro. Ó. Então, agora, de vez em imprimir na tela, eu vou falar aqui lista status.add recebe colunas 1. Certo? Então, agora estou passando aqui o nome do aluno como se fosse o status aqui, mas isso é só para a gente não precisar mudar o nome da variável agora. É só para a gente ver que a gente conseguiria carregar isso aqui da lista. Executar novamente. Fechar esse que estava aberto. Natan, agora que eu vi que você está com a mão levantada aí, comentar alguma coisa? Professor, eu gostaria de saber se tem uma função reversa disso para adicionar as aspas no nome. Para adicionar no começo e no fim? Exato, isso mesmo. Começar aqui, colunas 1. Dá para adicionar caractere, mas... Deixa eu pensar aqui. É só fazer ela receber ela mesmo, só que daí colocar dois ela entre aspas. É, também, né? Ficaria assim, né? Colunas simples. igual. Usando aqui o barra. Acho que esse é o método mais simples de fazer isso, pelo menos. É, vai funcionar, né? Ficaria assim, né? Colunas recebe a aspa, mais o texto dela mesmo, mais outra aspa. Mas eu acho que tem também uma função para você colocar elemento... Vai pegar primeiro, substring... Eu lembro que tem uma que você consegue colocar um elemento em uma determinada posição. Só que eu não sei se ele vai substituir ou vai... Não seria o charrete? O charrete ele vai pegar o elemento de uma posição. Vai pegar tá. Ele não... então tá certo. ele não vai substituir, ele vai pegar o caractere que estiver na posição tal. Mas acho que é melhor fazer igual o Christian também sugeriu ali, que acho que tá mais... É mais fácil mesmo. Então, se eu querer escrever depois no CSV, teria que fazer esse movimento inverso. Então, mostrando aqui, né, ele carregou o nome dos alunos como se fosse aqui, né? Se eu quisesse popular naquela lista, então, ficou fácil aqui de fazer por aqui. Aqui a codificação, isso aqui é culpa minha, porque é o jeito que eu criei o arquivo lá que eu passei para vocês. Eu criei direto no editor de texto, o CSV, e não me atentei com a codificação de caracteres. Então tem que alterá-la no texto. Quem tiver tempo aí para fazer isso, é só abrir de volta o arquivo lá e mudar a codificação de caracteres. Provavelmente vai ser a codificação em ANSI aqui. Deixa eu até fazer isso para testar, para deixa eu não ser o cara preguiçoso, né? Pô. Então vou mudar aqui a formatação para ANSI. Só que daí eu teria que ter a paciência aqui de alterar os acentos. Senhor, se quiser aqui eu posso subir aqui no chat do Teams mesmo, que eu já fiz isso. Ah, beleza, que você subir pro pessoal. Esse aqui hoje que eu editei, acho que foi. Então aqui, ó, veja também que ficou, na primeira linha, ficou o topo aqui, né? Ficou o cabeçalho, né? O que a gente faz quando a gente não quer ler o cabeçalho? Eu só ponho um headline aqui antes
que ele vai ler a primeira linha e vai ignorar, né? Ele vai ler e não vai atribuir para ninguém. Então, quando ele chegar aqui na próxima, já vai ser a segunda linha, né? Então, a primeira linha aqui foi ignorada. Daí eu poderia, se eu tivesse isso como uma informação, eu poderia perguntar aqui, se tem cabeçalho for verdadeiro, eu faço a primeira linha. Se não, não faria, né? Então, posso deixar isso como comentário. Então, se tem cabeçalho, eu executo. Ô, professor, Oi. ele tá dando erro no meu while, tá reclamando, falando pra inverter a operação. Só que eu inverto, ele pede pra inverter a operação de novo. Deixa eu mandar no chat aqui pra você ver como que ele Manda tá. aí. O meu Ó, então while tá quando desse você estivesse batendo com codificação, eu vejo que era um negócio simples, né? Era só alterar a codificação do arquivo. Já resolveu aqui as acentuações. Deixa eu ver o chat aqui. Não veio ainda. Não, chegou a mensagem pra Agora você? chegou, agora chegou. Tá certo, segue o jogo. Só que ele tá reclamando de erro aqui. Mas não tem alguma coisa antes aí desse while? É justamente no while só que tá dando erro. Deixa eu tentar executar aqui pra ver se ele vai. Tem que ignorar o erro aí, porque tá certo. Tá, então até aqui a gente conseguiu fazer a leitura do arquivo. Coisas aqui que eu sugeria para vocês fazerem, né? Não deixar esse nome do arquivo como hardcode aqui, né? Ou a gente coloca ele no arquivo de configuração, ou pelo menos a gente faz o seguinte, ó. Copiei ele aqui, coloca um arquivo aqui, string, aqui arquivo alunos. Então é uma constante, se é uma constante, que palavra que eu coloco aqui antes? Final. Não. Isso aí. Então eu criei aqui arquivos, então vou colocar aqui um arquivo para alunos, outro arquivo para cursos. Para deixar o nosso código bem bonitinho, ó. Delimitador. Deixa eu ver como eu tá aprendi na internet ali, ó. Pra não precisar dar Ctrl+C, Ctrl+V, você dá Ctrl+Shift e a setinha pra baixo. Ctrl+Shift, setinha. Moleque. Os caras manjam dos atalhos aí, hein? Então vou colocar o delimitador e vou colocar mais um aqui. Cabeçalho. Esse é um boolean. Certo? Então tem um arquivo com o nome dos alunos, nome dos cursos, qual que é o delimitador e se ele tem cabeçalho. Daí nosso código passa a não precisar mais nem de comentário praticamente, né? Porque vai ficar assim, né? Se tem cabeçalho for verdadeiro, lê uma linha. Aqui em cima, de vez eu leio aqui alunos, eu vou ler arquivo alunos. E aqui no split eu vou usar o delimitador. Então isso aqui são boas práticas da programação, né? Aqui eu só colocaria aqui configuração dos CSVs. Então tudo que eu preciso configurar um dia aqui do arquivo CSV está aqui em cima. Ali para baixo é a leitura, né? Não preciso
mexer. Então, se uma hora alguém precisar alterar esse nome do arquivo alunos, eu não preciso sair procurando onde que tem essa referência para mudar, né? Se eu mudar aqui, eu sei que vai mudar em tudo. E agora, se eu quisesse criar um objeto do tipo aluno, se eu quisesse criar um objeto do tipo aluno, o que que eu precisaria fazer aqui? Era bem simples, né? Então, imagina que eu tenho lá aluno igual a new aluno. Ele vai encher de erro aqui, porque não existe esse aluno, tá? Mas eu ia fazer isso aqui, ó, aluno.set ID. Qual que é o ID do aluno? É o colunas 0. Aluno.set nome. O nome do aluno é o colunas 1. Aluno.set e-mail. O e-mail é colunas 2. É a terceira coluna, né, que é a coluna 2. Então, se eu quisesse transformar agora essa leitura aqui em um objeto, isso seria bem fácil, né? Coluna 0 é uma string, se aqui é um ID, então eu uso integer.parseInt, transformo uma string agora em um inteiro, certo? E no final, o que eu teria que fazer? Teria que ter uma lista de alunos, e nessa lista eu ia dar .add esse aluno. Então, se eu tivesse um objeto do tipo aluno, que é o que eu pedi para vocês criarem, e criasse uma lista de aluno, eu teria que fazer isso aqui para poder popular essa lista de aluno. Para curso, o que eu preciso fazer? Copiar e colar e mudar os nomes, né? É exatamente o mesmo código. Dúvidas para a gente fechar por hoje? Bastante dúvidas aí. Não fiquem com dúvida. O que a gente fez na aula de hoje? Leitura de um arquivo CSV. Parece pouco? Pode parecer. Se a gente pegar se vocês digitarem leitura de CSV em Java e joga lá no Stack Overflow, o primeiro arquivo que vocês abrir vai ter um trecho de código, você copia e cola no teu projeto, substitui o nome do arquivo e usa. Parabéns, funcionou. Não sabe como funciona, não dá manutenção, né? Então, aqui a gente está fazendo o processo de aprendizado mesmo. Diga, Natan. Professor, como que faz para deletar e inserir dentro do CSV, dentro do código? Para deletar uma linha, Exato, isso. você vai ter que deletar ou deletar aqui do header, ou você gera de volta o arquivo. Tipo, ó, se eu quero deletar o cabeçalho, então eu pulei aqui uma linha e nas próximas aqui eu faço o movimento contrário, né? Eu crio um buffer e depois eu mando escrever ele no arquivo. Então eu iria reescrever o arquivo. Porque acho que dentro do buffer acho que ele não tem opção para remover. Deixa eu ver aqui. Ele vai lendo linha por linha, então ele não deixa remover. Talvez se eu transformar para um stream. Não, você não vai conseguir remover direto. Você vai ter que gerar um novo arquivo. Ou daí você fazendo igual eu estava fazendo aqui, no final transformar ele num array e depois tirar um elemento do array e reconstruir. Mas é E mais para fácil de escrever. reescrever, como seria? Daí você vai ter que procurar como que ele vai fazer para salvar o buffer header. Deixa eu ver se ele tem acho que é o white reader. White reader não, buffer reader, buffer writer. Buffer write.
Override, daí colocaria aqui, daí vai o arquivo, né? De um new file writer, o endereço do arquivo, vou manter o arquivo alunos, mas vou adicionar um new aqui antes, ó. New, para ele não sobrescrever o nome do arquivo. E por que eu estou fazendo isso aqui dentro, né? Deixa eu jogar para baixo aqui. Depois eu acho que é o append, não, deixa eu ver aqui. Aquele new line ali é para escrever uma nova linha? Vamos ver aqui, ó. Ele vai pular uma linha, mas ele não vai. Ele não está pedindo entrada. Existe alguma coisa no Aqui, o write, isso write. que é o write ali. Aí, ó. Então, vou escrever uma linha. E agora, para salvar, eu acho que ele já vai escrever direto. Acho que não vai precisar salvar. Vamos ver aqui a definição do write. Eu acho que ele já escreve. Ele não fala, mas eu acho que ele deve escrever já no arquivo. Vamos deixar só assim para ver. Então ele vai escrever só a última linha. Ele vai gerar um novo arquivo naquela pasta minha. Ó, gerou aqui um new aluno. Vamos ver o que tem de conteúdo. Sem nada. Sem nada porque a última linha é nulo, né? A última linha ele não tem valor. Então deixa eu fazer diferente. Vou mandar ele escrever o arquivo inteiro, menos o cabeçalho. Vou colocar o buffer aqui antes, ó. Antes do while. E toda linha que ele lê, eu vou mandar ele escrever. Então toda linha que ele leu, ele vai escrever, menos o do cabeçalho que está aqui em cima. Então o que ele vai fazer aqui seria gerar um novo CSV sem cabeçalho. Cadê a pasta? Ó, já atualizou o arquivo. Ou não gerou ainda? Vou executar de novo. Não funcionou. Tá faltando alguma coisa ali. Bom, mas acho que deu nosso horário aí, né? Mas eu acho que é alguma coisa bem simples aqui. Acho que tá faltando algum parâmetro para depois eu tenho que fechar o arquivo, alguma coisa que eu estou esquecendo de pôr aqui. Deve ser esse ponto close, ó. Vou testar só mais uma vez aqui. Em casa, não reclame. Pior fosse se o professor quisesse acabar a aula cedo, né? Ok, um ponto close. Ó, o arquivo ficou com um K. É o mesmo tamanho do alunos, agora acho que deu. Ó, então era isso. Faltou dar um new line. Agora descobrimos por que serve o new line. O new line vai quebrar aqui no final, ó. Ele ia fazer isso aqui. Então, para fechar, o que faltou foi isso aqui. Writer.newline. Aí, ó, sem internet, só olhando a documentação.
conseguimos escrever o arquivo, né? Então é isso que eu quero instigar aí em vocês. Sim. Então, o Newline, ele quebrou a linha depois de cada linha que ele escreveu. Então, ficou assim, ó, só para quem não pegou por inteiro. As duas linhas aqui, uma para escrever e outra para pular. No final, tem que fechar o arquivo, que ele ficou aberto para edição, tem que fechar. E aqui o buffer writer aqui para ler. Beleza? Pessoal, então eu vou expandir lá a data de entrega da PS, só para a gente poder conversar de novo sobre essa PS na semana que vem. E devo dar mais algumas dicas, mas Professor. avancem o máximo que vocês conseguirem aí com o que a gente já teve de material até aqui. Professor, esse código aqui que você fez hoje, você vai chegar a subir no AVA? Posso colocar sim. Coloca, porque daí a gente já tem uma base também da questão do... Professor, Beleza, deixa coloca também sim. na área de arquivos aqui do Teams, que daí caso o AVA caia e não esteja no ar quando for mexer nele, consegue pegar também. Tá, vou tentar jogar nos dois. Beleza. Beleza? Mas prometo que tá no AVA. Aqui eu não prometo, mas eu tento pôr também. Beleza. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela persistência até aqui. Espero que tenham curtido aí a aula de hoje. Tentei ser bastante instigante aí na parte da leitura. E nos vemos aí na próxima aula. Não se preocupem com a entrega da PS até dia 4. Eu vou mudar a data lá no AVA. Depois vocês conferem lá. Ok? Um abraço, tudo de bom. Feliz Páscoa aí para todos. Aproveitem só com a família de vocês. Não aglomerem. E até a próxima semana. Professor?